Então, se eu digo assim, as árvores são verdes. Olha só. Eu estou pegando o conceito de árvore, eu estou pegando o conceito de quê? De verde e estou combinando. Certo? E aí o meu pensamento formou árvores verdes. Se eu digo assim, um carro amarelo, um carro amarelo estacionado na rua. Eu tenho um conceito de carro, de amarelo, de estacionar e de rua. 4 conceitos. Eu combinar essa frase, o que eu fiz mentalmente? O meu pensamento, ele fez o quê? Uma combinação de conceitos. Ele combinou 4 conceitos. Vou dar um outro exemplo, tá? Imagina uma criança que ela diz assim, ela está aprendendo, né, desenvolvendo, 9 meses, chega lá 1 ano, quando a linguagem começa a ser expressa, né, começa a ser desenvolvida. Uma criança, ela diz assim, mamãe, água. Já ouviram essa frase de uma criança? Mamãe, água. Ou então uma criança diz assim, nenê, água. Ela ainda desenvolvendo, né, a linguagem. Sabe o que significa quando uma criança faz isso? Significa que o pensamento dela está sendo desenvolvido. Olha só. O pensamento dela está sendo desenvolvido. E o que é interessante, uma mãe que escuta o filho pronunciar, né, um conceito, quando ela diz assim, mamãe, ou quando ele aponta para o pai e diz papai, né, ou quando aponta para a água e diz água ou ága, não importa como ela vai pronunciar, importa que o pensamento dela está sendo combinado, está sendo criado. Olha só, toda vez que uma mãe ouvir do seu filho, presta atenção que eu vou dizer agora. Vocês, não sei se tem alguma mãe aqui presente, tem alguma mãe presente aqui? Hã? Tem alguém que tem filho aqui? Não tem. Então, quando vocês tiverem um filho e o seu filho falar mamãe, ou eu botar, ou complementar 2 conceitos, mamãe, água, você tem que fazer o seguinte. Você pega, né, aquelas pedrinhas fininhas, né, de brita, sabe o que é brita? Aquelas pedrinhas bem amoladas, fininhas, bota junto um bocadinho assim, né, na sala, e fica de joelho nela, certo? O dia todo agradecendo ao Papai do Céu, né, que seu filho conseguiu fazer isso. O que eu estou dizendo? Que, inevitavelmente, crianças que apresentam um atraso devido a algum transtorno vai ter dificuldade no processo de formação do pensamento. Isso nós vamos aprender em aulas posteriores. E isso é interessante por quê? Porque é a partir desse momento, né, que nós conseguimos identificar se existe ou não algum tipo de transtorno e para intervir precocemente. Então, o pensamento ele é muito importante, porque quando a criança chegou a exprimir, né, a expressar, né, a frase mamãe, água, ou mamãe, quero água, ela está combinando 3 conceitos. Ela sabe o que é mamãe, ela sabe o que é água e ela sabe o que é querer. Ela combinou 3 conceitos. Porque quando eu mostro um objeto para vocês, você pega assim, isso aqui, um celular, você tem um conceito de celular, você pode definir. Por que isso é importante para a gente? Porque existem alguns indivíduos que apresentam, né, transtornos. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Imagine um indivíduo numa crise psicótica. Sabe o que é psicose? Psicose é uma doença psicopatológica grave, é uma psicopatologia grave, certo? Onde o indivíduo distorce a realidade. Tá? Então, imagine uma criança, ela entrando em um surto psicótico. Essa criança, ela vai o quê? Ela vai ver o que não existe, a linguagem dela vai ficar incompreensível, né? E é interessante que nessa distorção da linguagem de uma criança psicótica, de um adulto, ou adolescente, o que é que vai acontecer?
inevitavelmente, vai mostrar que esse aparato cognitivo foi comprometido devido à psicose, né? No caso, a psicose infantil. Você pega, por exemplo, alguma criança, né, que não consegue, olha só, que não consegue reter as informações na memória, vai ter dificuldade de gerar conceitos. O pensamento, como consequência disso, vai ficar o quê? Vai ficar comprometido. Então, isso é a estruturação mental da criança. Porque a grande questão de nós humanos é como a nossa mente funciona. É isso que nós temos que compreender. Entende? Todo o processo cognitivo, inclusive vocês, fonoaudiólogos, trabalham muito com a questão da cognição, né? Porque a fonoaudiologia, ela precisa compreender essa estruturação cognitiva. Você vai ver, por exemplo, da dislexia. Olha só, um dos tratamentos da dislexia é justamente psicólogos, né? Precisa ter psicopedagogos, neuropsicólogos, fonoaudiólogos, todos envolvidos. O autismo, a mesma coisa, né? Então, muitas crianças apresentam transtornos que comprometem a estruturação cognitiva no decorrer do seu ciclo vital. Olhe bem, né? Isso é interessante por quê? Porque quando nós falamos em comprometimento desse ciclo, né, vital, vários transtornos podem acontecer. Então, por exemplo, depressão. Se eu for fazer uma pesquisa, se eu for na universidade, né, e for em cada sala perguntar assim, se as pessoas, lógico, fossem sinceras, estou falando uma situação hipotética, lógico, né? Se eu falo assim, olha, quem dos presentes já teve depressão ou início de depressão? O que eu vou ter ali? Eu vou ter pelo menos 3 pessoas que já tiveram depressão ou início de depressão. Isso é estatística. Se eu perguntar assim, na mesma sala, quem dos presentes já teve pânico? Né? Uma síndrome do pânico. Síndrome do pânico é o quê? É o medo imotivado. Né? O indivíduo começa a suar, o indivíduo começa a ficar com medo que alguma coisa vai acontecer. Né? E começa a entrar em pânico, tem medo de sair de casa. Pelo menos 2 pessoas em cada sala já teve, né, um pânico, uma síndrome do pânico, um transtorno, né, do pânico. Olha que coisa incrível. Então, tudo isso compromete o desenvolvimento do indivíduo. Por quê? Uma coisa é você ter uma psicopatologia que ela vai desenvolver ao longo da vida. Outra coisa é você ter, né, uma predisposição genética para que esse comprometimento aconteça. Né? Que é o caso, por exemplo, dos transtornos ou distúrbios. Você vai ver alguns livros chamados, você vai ver chamando transtornos, que são os transtornos do neurodesenvolvimento. Agora, o que é legal é que nós conseguimos avaliar isso. Tá? Sabe como? Utilizando alguns testes que podem ser mensuráveis. Olha só, testes que vai mensurar cada um desses pontos que eu estou falando a vocês, que são instrumentos para a mensuração. Você pega, por exemplo, né, a dislexia. Você tem um instrumento chamado teste de competência de leitura de palavras e pseudopalavras. Olha só, porque o dislexo ele não consegue, ele leva 10 vezes mais tempo para ler um texto. Inclusive, olha só, tem muitos adultos dislexos e não sabem que tem dislexia. Né? O dislexo, ele pega um livro, né? Ele vai começar a ler aqui, ó, certo? Ele vai ter dificuldade da leitura, inclusive numa leitura compreensiva, ele chega no final da página e não consegue mais lembrar o que leu anteriormente, porque não foi retido, pela dificuldade dele, o tempo que leva. Então o dislexo, ele pegar um livro, deixa eu pegar aqui o nome do livro, Guia para a Compreensão e Manejo do TDAH. Né? Então o dislexo vai ler assim, olha só, Gua. Ele vai tentando, ele não consegue. Né? Lembre-se, Guia para a Compreensão. Olha o dislexo lendo,
gua, guia, gua, gua, giguia, guia, guia, pa, para, para, compreensão, compreensão. O dislexo, ele lê assim. Olha só, isso não tem a ver com deficiência intelectual, por favor. Tá? Isso aí é um problema do neurodesenvolvimento, um problema cerebral. Nós sabemos que a questão da leitura e da escrita, ela tem uma área específica que favorece isso, ou seja, responsável para que a criança possa desenvolver a leitura e a escrita, que é a área esquerda. Então nós temos regiões da área esquerda responsáveis pela leitura. Olha bem, o que vai acontecer no dislexo? Essas áreas não são devidamente ativadas. Por não serem devidamente ativadas, o que vai acontecer? Outras áreas vão tomar para si a responsabilidade. Olha só, vão tomar para si a responsabilidade da leitura, mas que são áreas não, olha só, não especializadas na leitura e na escrita. E aí a criança vai levar mais tempo. E é interessante isso. Tem adultos, adolescentes e adultos dislexos que têm dificuldade de leitura, mas não sabem que têm dislexia. Eles, inclusive na escola, eles criaram tantas estratégias. Então eles criavam estratégias para poder ninguém perceber que ele tem essa dificuldade, que eles conseguiram, passando de ano, conseguiram chegar na universidade, mas com dificuldade na leitura da escrita. Olha só. E isso é interessante. Por quê? Porque é um transtorno do neurodesenvolvimento. É um tipo de psicopatologia. Né? É um tipo de psicopatologia do desenvolvimento. E aí o que acontece a partir daí? Isso vai gerar consequências. Imagine, desde que nós falamos dos modos cognitivos, uma criança que tem o déficit de atenção. Né? Um transtorno do déficit de atenção. Olha bem, um transtorno do déficit de atenção. O que é um transtorno do déficit de atenção? Uma criança que não consegue focar, né? Direcionar a sua atenção. Uma criança com déficit de atenção não conseguiria passar tanto tempo focado em uma atividade. Né? Ou um adulto, um adolescente. Por quê? Porque esses transtornos, eles não têm cura, eles vão estar presentes, né, ao longo da vida do indivíduo. Inevitavelmente. Olha só. Tá? Logicamente, nós sabemos que com o processo de maturação cerebral, os efeitos desses transtornos, eles conseguem diminuir. Sabe o que significa isso? Que quanto mais velho você fica, mais o efeito diminui. Então, por exemplo, né, se um transtorno da atenção, com o passar dos anos, com a maturação cerebral, com a maturação dos processos cognitivos, o déficit de atenção diminui. Ele não acaba, ele diminui. Mas o que acontece? Você vai ter adultos que ainda preservam características do déficit de atenção e tem comprometimento ao longo da sua vida. É o cara que não consegue terminar uma atividade, é o cara que começa a ler, né? E depois não percebe que leu, tem que voltar para o início da página, né? É aquele que não consegue estudar. Por quê? Porque o déficit de atenção tem um comprometimento dos processos atencionais. Quando há o comprometimento dos processos atencionais, vai haver um comprometimento no processo de retenção da memória. Olha só. Porque há uma correlação aí, como eu falei no início, atenção, percepção, memória, pensamento e linguagem. É uma sequência lógica. Então, se você tem o processo atencional comprometido, o que você percebe não vai ser retido adequadamente da memória. Como não há retenção da memória, você não aprende. Porque a aprendizagem tem a ver com memória. Então, a grande questão por trás dos transtornos é compreender a que ponto e a que grau o indivíduo está comprometido. O indivíduo está comprometido nesses modos cognitivos. É por isso que nós utilizamos os testes para a avaliação, que não é um teste só, é uma bateria de testes que eu vou ensinar a vocês,
para ver se essa criança está no desenvolvimento normal ou se ela apresenta indícios de um desenvolvimento atípico. Olha só, indícios de um desenvolvimento atípico. E isso é importante, a identificação do desenvolvimento atípico, porque quanto mais precocemente você possa intervir, olha só, quanto mais precocemente vocês possam intervir, melhor para a recuperação dessas crianças. Tá? Inclusive, adultos também. E aí vem toda uma área que é embasada nessa proposta, que é uma área de reabilitação cognitiva, né, de reabilitação, tanto para crianças como para adolescentes como para adultos, né, que é uma área interdisciplinar para fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, médicos, que é a reabilitação cognitiva, porque há um comprometimento de alguma dessas áreas.